Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo o vídeo, mas agora é hora de treinar a LDB. A gente já veio conversando em diversos vídeos sobre toda a teoria, já fizemos alguns exercícios e para completar a lista de exercícios que você recebeu aí no material que você adquiriu, a gente vai fazer a correção das demais questões. Acompanhe, a gente vai fazer uma revisão dos artigos conforme a gente for fazendo os exercícios. Então agora é o momento de você gravar todas as informações que a gente conseguiu conversar ao longo desses 10 vídeos anteriores que a gente já teve. Tá bom? Então, fique atento. Vamos lá para a questão de número 1. Segundo a LDB, garantir o direito subjetivo de aprender implica fazer da escola um lugar em que cidadãos se sintam valorizados e reconhecidos em sua identidade. Os diversos sistemas, níveis e modalidades de ensino desenvolvidos nas escolas brasileiras expõem os desafios de qualidade da equidade na nossa educação, os quais, para serem superados, devem se dar em ambiente acolhedor, que reconheça e valoriza as diferenças da diferença, ultrapassando assim as desigualdades. Assim sendo, para atender essa norma de procedimento do artigo 1º da Resolução 1 de 2004, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação nas relações étnico-raciais e para ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, a serem considerados pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira e, em especial, por instituições que desenvolvam atividades de que tipo? Senhores, olha para mim. Esse assunto, a diversidade, ela já foi descrita na nossa LDB. Relembrando, onde que eu encontro isso descrito, Carlinhos? Lá nos princípios, no artigo 3º, no inciso de número 12º, a consideração com a diversidade étnico-racial. Esse é um princípio que foi alterado em 2013 e você precisa estar atento a isso. Além disso, a gente encontra isso lá na parte que trata do currículo, lá no artigo de número 27, lá dentro da LDB, falando da educação básica. O ensino, gente, a ideia do ensino multicultural e pluriétnico que o Brasil isso é uma consideração necessária para a educação básica. Então eu preciso que cada vez mais isso esteja dentro das nossas escolas, tá bom? Então este ensino ele é obrigatório e ele vai estar em todas as disciplinas. Principalmente em quais disciplinas, Carlinhos? Em artes, em literatura brasileira e ainda no ensino de história. Então a gente vai estar trabalhando com essa vertente, observando as matrizes que formaram o nosso país. A matriz europeia, a matriz indígena e a matriz africana, ok? Então vamos lá. Onde que eu vou encontrar cursos que vão estar ligados a isso para que esse trabalho seja efetivo dentro da escola? Olha lá nos nossos itens. Cursos de extensão, programas de formação continuada, oficinas pedagógicas, palestras ou parcerias voltadas à cultura africana. Senhores, todos esses espaços devem ser espaços que desenvolvem essas atividades. Porém, a alternativa mais ampla que contém todas as outras alternativas são os programas de formação inicial e continuada do professor. Por quê? Se o professor tem formação inicial e continuada neste assunto, ele vai trabalhar com isso. Então, eu preciso do trabalho constante. Esse trabalho constante se dá quando eu tenho formação inicial e formação continuada. Beleza? Vamos ver se a gente acertou o item? Olha lá. Volta. Letra B certa, item certo, ganhei estrelinha dessa vez. E você, ganhou estrelinha? Vamos lá. Eu quero 5 estrelas. O próximo. Essa é uma questão do Instituto Federal do Piauí de 2014. Com grande destaque, a educação profissional e tecnológica planetária e particularmente em nosso país mostra-se como elemento estratégico. A formação educacional de qualidade se faz necessária para uma melhor inserção de jovens e trabalhadores na sociedade atual, repleta de grandes desafios, de grandes transformações e de avanços tecnológicos e científicos, tanto em termos conceituais quanto em suas próprias práticas, por serem complexas e abundantes. A problemática fundamental dessa modalidade de ensino, a educação profissional e tecnológica, envolve necessariamente o estreito vínculo com o contexto maior de educação brasileira, sua legislação educacional. Assim, a LDB, no seu artigo 2º, decreta os fins da educação nacional, reza que a educação é dever da família, do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para... que legal, gente. Então ele tem a educação básica, olha aí para mim, a educação nacional, ela tem 3 finalidades. E elas foram descritas no artigo 2º. A primeira das finalidades
é a preparação plena do indivíduo. Depois, eu qualifico ele, desenvolvo as habilidades para o exercício da cidadania. E ainda o qualifico para o trabalho. São essas as 3 finalidades da educação. Então, senhores, a gente vai ver a alternativa agora, que tem essas outras 2 que a gente já conversou, tá bom? Então, vamos lá. Tem finalidade o pleno desenvolvimento do educando, essa é a 01, né? Quais são a 02 e 03? Então, a 02 trata da cidadania, do exercício da cidadania. Cidadania. E a 03 fala da qualificação para o trabalho. Onde que está isso? Desenvolvimento do espírito ético, estético e a inserção no mercado de trabalho. O exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Letra B está aí, gente, com essas outras 2 finalidades da educação, os fins da educação que a gente estava conversando. A participação de forma competitiva, essa é a ideia que a LDB traz? Não. Inserção no mundo produtivo para ocupar cargos proeminentes, ela também não fala isso, né? Não tem essa ideia. Atuação consistente e atualizada em empresas governamentais e privadas, ela não tem essa ideia de atuação consistente, atualizada. A ideia é uma formação e qualificação para o trabalho. O gabarito deve ser a letra B, senhores. Vamos lá confirmar se estamos certos. Perfeito. Gabarito letra B. Certinho, certinho, certinho. Então, vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 12. A gente já fez 10 no nosso primeiro vídeo. Hoje nós estamos na terceira questão, que é a questão de número 12. Aspectos relacionados ao currículo na LDB sofreram alterações em relação à obrigatoriedade ou não de disciplinas ou componentes curriculares na educação básica. A respeito dessa afirmação, analise-as. O ensino da arte deverá ser componente curricular obrigatório. Até aqui está certo? Sim, até aqui está certo. Nos diversos níveis da educação básica, continua certo. Com vistas à promoção do desenvolvimento cultural dos alunos, e isso continua certo, então o item é certo. Na parte diversificada, pode-se incluir o ensino de pelo menos uma língua estrangeira a partir da 5ª série, atualmente 6º ano, em caráter optativo, de acordo com as possibilidades da instituição. Senhores, esse caráter optativo deixou o item falso. Isso é de caráter obrigatório. Beleza? O ensino religioso com matrícula obrigatória. Já está errando. A matrícula do ensino religioso, essa matrícula é facultativa. A matrícula facultativa. A oferta pelo Estado é que é obrigatória. Tá bom? Então, matrícula facultativa e oferta obrigatória. Seguindo as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, constitui disciplina do horário normal das escolas de ensino fundamental. É uma opção das pessoas, né? Uma opção. Mas não dá para dizer de falar de preferências manifestadas. Então, este item está também errado. E o próximo. No ensino médio, deverá ser incluída uma língua estrangeira moderna, com disciplina obrigatória escolhida pela comunidade escolar. E uma segunda em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. Senhores, isso aqui está certo. No ensino médio, eu posso ter 2 línguas estrangeiras modernas. Não ficou legal aqui não, né? Eu posso ter 2 línguas estrangeiras modernas. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso gabarito deve ser a letra D de dado. Vamos ver se isso está certo? Olha lá. Certinho, gabarito letra D. Então, relembrando, senhores, a gente tem aqui como corretas a número 1 e a número 4. Esta, a número 2 e a número 3 estão erradas. Aqui pela palavra obrigatória e aqui pela palavra optativa. Tá bom? Então você já está por dentro dessa questão. Vamos lá para a próxima. Segundo a LDB, os estabelecimentos de ensino têm como incumbência de exceto. Ele está pedindo aquela aqui. Não é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Olha para mim, olha para mim. Quando nós estávamos conversando, a gente estava falando dessas incumbências. Eu vou pedir para você uma atenção especial nos artigos de número 12 e de número 13. Se você agora puder pausar o seu vídeo, pegar a LDB e fazer a leitura, eu acho interessante. O artigo número 12 e o artigo número 13 tratam das competências, das atribuições, daquilo que é definido para ser executado pelas instituições de ensino. E o número 13, o 12 fala das instituições de ensino, das incumbências das instituições de ensino. E o 13 trata das incumbências do
docente, do professor. As provas costumam muito fazer um jogo entre as incumbências das escolas e as incumbências dos professores. Esse joguinho pode tentar te enganar na hora da questão, mas eu não quero que você se engane. Então, primeira coisa, você vai pensar na amplitude das ações. Como assim, Carlinhos, a amplitude das ações? A escola tem ações mais amplas, enquanto o professor tem ações mais pontuais. Por exemplo, com relação à proposta pedagógica, com relação ao PPP. Qual é a atribuição à incumbência da escola? Ela precisa construir uma proposta pedagógica e executá-la, implementá-la. Enquanto o professor, com relação ao PPP, o que ele precisa fazer? Ele precisa participar do processo de construção. Então são incumbências diferentes, mas que têm um grau de atendimento muito fácil de ser descrito. Um é mais amplo, que é o da escola, e um mais pontual, que é aquele do professor. Então, senhores, fiquem atentos, tá bom? Vamos fazer a nossa questão. Está pedindo a seta. É incumbência do estabelecimento de ensino elaborar e executar sua proposta pedagógica. Certinho. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. A escola, gente, ela expede normas complementares. A escola tem poder normativo? Não. Esse poder normativo, a ideia de normas complementares, são incumbências ligadas aos estados e ligadas aos municípios, ok? A gente não está falando aqui das escolas, dos estabelecimentos de ensino, tá bom? Então, baixar normas complementares é incumbência dos estados, dos municípios, não é incumbência da escola, e como a gente estava pedindo a errada, gabarito é a letra B. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada professor, então ele auxilia o cumprimento desse plano de trabalho que o professor constrói, assegura o cumprimento dos dias letivos e das horas aulas, e o professor vai estar presente para executar esses dias, e ainda a escola administra seu pessoal, seus respectivos materiais, recursos materiais e recursos financeiros. Então todos os outros estão certinhos, estão descritos realmente lá no artigo de número 12, e a única que não está é a letra B. Vamos ver se a gente está certo? Olha, letra B mesmo, senhores. Então o item está correta a nossa correção. Vamos lá. Essa é a questão de número 14. E a questão de número 14, senhores, traz uma afirmativa sobre o artigo de número 24, o inciso 5º. Olha comigo, olha aqui para mim. O artigo 24, inciso... Ih, eu joguei as coisas no chão, tô doido hoje. O artigo 24, inciso 5º, traz quais ideias? Ele traz as ideias da avaliação. E a avaliação ela foi descrita de que forma na LDB? Ela foi descrita como uma avaliação formativa, que leva em consideração o processo em que o aluno está, e não apenas o resultado final. É uma avaliação que dá mais ênfase aos aspectos qualitativos, em detrimento daqueles que são apenas quantitativos. Além disso, essa verificação de aprendizagem traz algumas características. A possibilidade de reclassificação, de aceleração dos alunos que estão com distorção, idade e ano. Então, essas características foram descritas no artigo 24. O artigo 24 é um artigo que costuma ser bastante cobrado nas provas e eu quero que você tenha uma atenção especial. Vamos fazer o nosso item, eu vou comentando durante ele. Olha lá. Questão 14, artigo 24, inciso 5º. Da LDB dispõe quanto aos critérios de verificação do rendimento escolar, da educação básica nos níveis fundamental e médio e será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A avaliação será contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Até aqui está certo? Certinho. Com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Ih, ele trocou aqui, ó, gente, cunhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Não é a mesma coisa, tá bom, gente? Aqui é exatamente o inverso. É os aspectos qualitativos que devem ter prevalência e não os quantitativos. E dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. O resto estaria certo. Então esse pedacinho aqui ele deixou errado pela troca desses dois termos. O item número 1 está errado. Vamos em frente, senhores. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A gente havia comentado agorinha, né? Eu posso ter um espaço de aceleração de estudos para alunos que estão em distorção, idade, ano, série? Pode sim. Então esse espaço é garantido, está lá no artigo 24, no inciso de número 5, na linha B. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizagem.
Isso também é possível, a gente conversou, a partir de uma verificação daquilo que o aluno já tem, ele pode avançar no curso ou nas séries que ele está tendo. Um exemplo clássico disso é o teste de nivelamento em algumas escolas de idiomas, né? Isso é uma possibilidade de avanço de acordo com a verificação de aprendizagem. O 4 é aproveitamento de estudos concluídos com êxito, certinho. Aquilo que você já concluiu, você não precisa fazer de novo, eu posso aproveitar. O exemplo é, fiz uma primeira graduação. Agora quero fazer uma segunda graduação. As disciplinas que forem comuns, aquelas que forem comuns, que forem iguaizinhas, eu preciso fazer de novo? Não. Posso aproveitá-las aqui na segunda graduação. Beleza? Esse é o exemplo clássico para o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, tá bom? Vamos em frente. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência ao final do período letivo para os casos de baixo rendimento escolar. Obrigatoriedade de estudos de recuperação? Certo. De preferência no período final? Não, senhores. Preferencialmente será paralela ao período letivo, tá bom? Então, nós temos certas a número 2, a número 3 e a número 4. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra D de dado, beleza? Então, vamos ver se está certa. Letra D, certinho. Então, certas a 2, a 3, a 4, a 1 está errada por causa das palavras quantitativo e qualitativo, e a 5 está errada também, porque diz que a preferência da recuperação é no final do processo, e não é no final do processo, é durante o processo, é uma recuperação paralela. Então vamos em frente, questão de número 15. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deverão ter base nacional comum, a ser contemplada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. Essa é a redação dada, senhores, ao artigo de número 26, que foi uma nova redação a partir de 2013. Então, considerando o artigo que a gente está conversando, o artigo de número 26, assinale a afirmativa que for incorreta. Ele está pedindo aquela que for errada. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, senhores. Você consegue observar a questão, ou observar o item e saber do que ele está tratando? O artigo 26 trata da educação básica como um todo. Ele não trata apenas de alguma etapa, tá bom? Então, o artigo 26 trata da educação básica como um todo. Não se perde, está falando da educação básica como um todo. Então, vamos em frente. O ensino da história do Brasil deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Certinho, a gente conversou agora sobre isso, né, no nosso primeiro exercício de hoje. Os currículos devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Este item também é certo. Isso aqui, gente, é parte da base comum do nosso currículo, tá bom? O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório, certo? Nos diferentes níveis de educação básica, certo? De forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Certinho. A educação física integrada à proposta pedagógica é componente curricular obrigatório da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população, sendo facultativa nos cursos noturnos. Isso aqui a gente tem que observar. A faculdade não é de cursos noturnos, né, gente? Não é de cursos noturnos. A faculdade tem outra... A faculdade aqui, essa possibilidade facultativa, ela tem uma outra característica, tá bom? Na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade, dentro das possibilidades da instituição. O item é certinho. Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as facultativas? A prática da educação física, ela é facultada em que caso? Aí a gente tem que lembrar, senhores, aqueles que já têm mais de 30 anos, aqueles que trabalham por pelo menos, né, ou 6 horas, aqueles que têm carga horária de trabalho por mais de 6 horas, aquele que tem prole, aquele que tem filho, tá bom? Aquele que está prestando serviço militar,
ou ainda aquela pessoa que está em doença grave, doença, vou escrever aqui embaixo, doença grave, tá bom? Do tipo câncer, AIDS, diabetes, e não pode fazer a prática. Elas são descritas em um decreto, tá bom, senhores? Então, a ideia de faculdade, né, de facultar a prática da educação física ou essa disciplina, esse componente curricular, não está atrelada aos cursos noturnos, e sim a essas características, tá bom, senhores? Então, gabarito para a questão é a letra D de dado. Vamos lá. Certinho. Então, lembrando, senhores, essa descrição está lá no artigo de número 26, você pode verificar. Vamos em frente. Oxe, eu passei muito? Não, passei não. A questão de número 16. A União, os Estados, o DF e os municípios organizarão a educação nacional em regime de colaboração e os respectivos sistemas de ensino conforme a LDB. Sobre o tema, relacione os órgãos às respectivas incumbências. Então aqui a gente está tratando de quais artigos, professor Carlinhos? Do artigo de número 9, 10 e de número 11, tá bom? Essa questão trata desses 3 artigos aí. Assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição e a prioridade para a melhoria da qualidade do ensino. Senhores, um processo nacional é atribuição da União, dos Estados ou dos municípios? Isso mesmo, senhores, com certeza é da União. Então, nossa resposta começa com a número 1. Vai exercer a ação redistributiva em suas escolas. Essa ação redistributiva é de um sistema micro. Esse sistema micro que eu estou falando com os senhores é o sistema municipal. Então, senhores, essa ação redistributiva está descrita lá no artigo de número 11, tá bom? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem a respeito do dispositivo de artigo de número 38 da LDB. Senhores, quem oferta ensino fundamental, mas dá prioridade ao ensino médio? Isso são os estados, visto que os municípios, eles ofertam o que? Os municípios ofertam o quê? Os municípios ofertam educação infantil e ensino fundamental. Prioridade ao ensino fundamental. Então, nossa sequência ficou assim, 1, 3 e 2. E essa sequência está descrita na letra de número... a letra D, tá bom? Vamos ver se está certinho? Certinho, 5 estrelas para essa parada, tá bom? Vamos lá. Questão de número 17. Qual das alternativas correspondem à atual Lei de Diretrizes e Bases Nacional? Gente, parece brincadeira. Olha para mim. Parece piada. Essa questão parece piada, mas é uma questão de prova. A questão da prova cobrou o nome da Lei de Diretrizes o número da Lei de Diretrizes e Bases, tá bom? Essa é muito fácil, não é difícil. Qual é o número da lei mesmo? Isso mesmo, eu vi que você falou aí em voz alta. É a Lei 9394/96. Essa lei trata das diretrizes e bases nacionais. Relembrando, nós tivemos leis de diretrizes e bases também em 61 e em 71. Algumas provas às vezes cobram o número das leis anteriores. Então, a lei de 61 é a 4.024 e a lei de 71 é a 5.692. Tá bom? Agora a lei que nós estamos tratando, que nós temos atualmente no ordenamento jurídico, é a lei de número 9394/96, 9.394 de 1996. Tá bom? Então vamos lá responder a nossa questão. 9394/96. Essa aqui disse o número tá certo. Mas a data que ela foi sancionada está errada, senhores. Porque ela foi sancionada em dezembro, tá bom? Então ela não é de 19 de setembro. 9694 de 96. Ih, o número já está errado. 939496. O número certo. E a data está certa também. Então o gabarito para a nossa questão é a letra C. 9634 de 93, nada a ver. 9634 de 96 também, nada a ver. Tá bom? Então, senhores, o gabarito só pode ser a letra C. Relembrando aí para vocês, 4.024 de 61 é a primeira LDB. 5.692 de 71 a segunda. E a atual 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Beleza? Então, vamos em frente, vamos ver se a gente acertou essa questão. Perfeita, senhores. Gabarito, letra C. Questão de número 17, já foi? 18.
ele novamente vai trazer a ideia que a gente acabou de conversar, do professor e dos estabelecimentos de ensino e do professor, as incumbências dos professores e dos estabelecimentos de ensino, tá bom? Então, não se perde, eu já pedi que você fizesse a leitura, então vamos à frente. Estabelecimentos de ensino a gente coloca 1, docentes a gente coloca 2, tá bom? Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Quem elabora e executa a proposta pedagógica é uma ideia ampla, são os estabelecimentos de ensino. Questão de número 1, ou item vai ser respondido com o número 1. Administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros. Quem administra pessoal não é o professor, é a própria escola. Então também é o número 1. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quando a gente escolhe a estratégia, essa estratégia é pontual, essa estratégia é do professor. Porque a escola só provê meios, tá bom? E a última, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Assegurar o cumprimento é algo macro, que não cabe só ao professor, isso cabe à escola. Senhores, a nossa sequência ficou então 1, 1, 2, 1. Gabarito letra B. Vamos ver se está certo? Gente, gabarito certinho. Descrição do artigo 12 e do artigo 13º. Não esquece de fazer a leitura, tá bom? Escreve aí no seu material que essa questão é uma questão importante se rever para fazer exercícios próximos a ela, tá bom? Vamos em frente. Essa questão é do IF, do Instituto Federal do Acre, de 2014. O artigo 14 da LDB diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público, da educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Gente, que legal, que legal, que legal. Vamos lá. Olha para mim. O artigo 14 da LDB, ele tratou da gestão democrática. A gestão democrática, lá no artigo 3º, já é descrita como um princípio da educação nas escolas públicas e serão organizados de acordo com os sistemas de ensino. A Constituição falou a mesma coisa lá no artigo 208, quando tratou dos princípios também. E aqui na LDB, no artigo 14, ele diz como vai funcionar essa gestão democrática. E ele definiu como princípios maiores 2. Quais são os princípios que vão reger a gestão democrática dentro da escola? Lembrando, gestão democrática não é a escolha de diretores por votação. Isso é apenas uma das ações da gestão democrática. A grande ideia da gestão democrática e o grande diferencial dela é quando ela diz assim, que todos podem participar do processo. E essa participação de todos dentro do processo faz com que eu democratize as relações pedagógicas, as relações administrativas e as relações de gestão financeira, bem como as relações de trabalho. Essas relações devem ser democratizadas, devem ser tomadas decisões coletivas. E os dois princípios descritos pela LDB é a participação e construção de uma proposta político-pedagógica construída por todo mundo. Então, todo mundo pode participar da construção do PPP. E ainda, o segundo princípio trata da formação de órgãos. E esses órgãos devem ser formados por quem? Pela comunidade. A comunidade, então, se organiza em órgãos que serão chamados geralmente de conselhos, e esses conselhos vão atuar dentro das escolas. Então, vamos lá nos nossos itens, ver onde a gente encontra essas duas opções. Construção de PPP e conselhos, formados pela comunidade. Olha lá. Participação dos técnicos da educação na elaboração de um projeto pedagógico da escola e participação da comunidade em conselhos escolares ou equivalentes. Se eu separar, gente, participação de técnicos, o PPP não tem legitimidade. Ele vai ter sido construído apenas por algumas pessoas. Então, este item não está certo, este item está errado. Participação dos profissionais da educação na elaboração de um projeto político-pedagógico e participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Senhores, certo ou errado? Este item está certo. Todos que lá atuam constroem um PPP e a comunidade participa na forma de conselhos escolares ou equivalentes. Vamos lá. O próximo. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico do Estado. Não, a gente está falando é da escola, porque a gestão democrática é pontual, é da escola. E participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Aí está certinho. O resto, né? Está errado por causa dessas palavras. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação da comunidade escolar e local em conselhos estudantis ou equivalentes? Não, em conselhos escolares. Então, gabarito mesmo só pode ser a letra B. Vamos ver se está certinho? Gabarito letra B. Olha aqui para mim.
Nesse bloco, nós conseguimos resolver algumas questões e ainda fazer o resumo de questões pontuais da LDB. Eu espero que você tenha acompanhado. Nós voltaremos no próximo bloco para fazer a correção das nossas próximas questões. Fica com Deus. Um abraço.